Fala pessoal, tudo bem? Luiz Araújo na área. Você já precisou por acaso de rodar uma versão específica do Flutter, mas está com aquele problema lá de ter que ficar desinstalando, instalando a versão? Então, nesse vídeo nós vamos aprender como rodar o Flutter dentro de uma imagem do Docker. Então assim, nós vamos criar uma imagem do Docker e vamos colocar uma versão específica dentro dessa imagem. Então assim, por exemplo, eu posso ter agora uma imagem com a versão do Flutter 2, posso ter uma imagem com a versão do Flutter 1.22, então fique ligado aí que nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como criar essa imagem e como executar o nosso ambiente, beleza? Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, para poder rodar esse ambiente na nossa máquina, nós vamos precisar de duas ferramentas principais, que é o VS Code e o Docker. Então é o seguinte, antes de tudo, instalar o VS Code e instalar o Docker em sua máquina. Nesse meu ambiente aqui, eu estou utilizando o Pop! OS 20.04. E como a gente pode ver, eu já tenho instalado aqui o Docker. E eu vou criar nele aqui agora uma pasta nova chamada, que vai ser a pasta onde é que vai rodar o nosso projeto do Flutter, certo? Então eu vou criar aqui uma pasta Flutter 2. Ficou Flutter, Flutter 2, certo? Então é o seguinte, com a nossa pasta criada agora, vamos acessá-la, Flutter 2, e eu vou rodar o code ponto para poder abrir essa pasta dentro do nosso Visual Studio Code, certo? Primeira coisa que a gente precisa para poder iniciar esse desenvolvimento é criar um arquivo chamado Dockerfile, que nada mais é um arquivo onde é que vão estar todos os comandos que vão ser necessários para poder buildar a nossa imagem, o que, é que nós precisamos para... São as instruções que nós precisamos para ser executadas, para essa imagem funcionar. Além disso, nós vamos precisar de criar uma pasta chamada devcontainer. E dentro dela, vamos criar um arquivo aqui chamado devcontainer.json. Essa pasta e esse arquivo, o que eles fazem é instruir o VS Code, mostrar para ele assim, o que ele precisa para poder acessar o container que nós vamos criar e aí iniciar o desenvolvimento, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, no nosso arquivo Dockerfile, nós vamos inserir as seguintes instruções para que possa funcionar corretamente o nosso desenvolvimento. Nós vamos utilizar a imagem do Ubuntu, então para isso eu tenho que colocar aqui um from Ubuntu 18.04, nós vamos utilizar a imagem 18.04 do Ubuntu. Além disso, nós precisamos definir aqui qual que é o time zone do nosso ambiente, porque em um momento da instalação, ele solicita para que seja definido um time zone. Então, para isso, nós já vamos deixar configurado. Como eu estou aqui no Brasil, eu vou colocar aí no Sudeste, né, eu estou em Minas Gerais, eu vou colocar o time zone de São Paulo para poder funcionar. Então, eu vou colocar env tz recebe América / São Paulo. E agora eu vou configurar, eu vou ter que setar aqui o zone info para aceitar esse time zone definido pelo nosso environment, certo? Então para isso eu rodo run ln menos snf / usr share zone info / Aqui agora eu informo qual que é a variável que eu quero, que é a variável do time zone, etc local time, e aqui é só para exibir que vai, no momento da instalação lá, se vai funcionar mesmo. Ele vai salvar essa time zone no arquivo etc/timezone. Então, ou seja, aqui nós vamos dar esse equal para poder salvar a time zone definida no nosso sistema. Beleza? Então, agora nós vamos definir aqui o seguinte, que são os pré-requisitos para rodar para começar a instalação do Flutter, de todo o ambiente do Flutter dentro da nossa imagem. Nós temos que agora rodar o run apt update. E, em seguida, além do update, eu quero que ele instale os seguintes pacotes. Ó. apt install, vou colocar aqui já o "-y", para que ele possa aceitar os pacotes, certo? Então nós vamos adicionar o curl git unzip tz utils o zip libgl1 libglu
1, calma, libgl u1 traço visa e o open jdk 8 traço jdk, porque nós precisamos dele para poder executar nosso ambiente, certo? O Flutter para rodar no Android e o wget. Agora nós precisamos adicionar um novo usuário. Esse usuário vai ser o usuário developer para poder funcionar aqui na nossa máquina. Então, run user add ms/bin/bash/bin/bash developer. Criamos nosso usuário, setamos o nosso user add, agora vamos definir user developer e o workdir dele vai ser /home/developer. Certo, agora nós vamos preparar o ambiente do Android para poder setar as variáveis e tal, para poder funcionar em nosso container. Então, para isso, nós vamos dar um mkdir -p android/sdk. Tudo minúsculo. Vamos dar agora env android _sdk _root /home /developer /android/sdk. Run mkdir -p .android e android /repositories.cfg repositories.cfg. Certo. Agora nós vamos definir, nós vamos fazer o setup do nosso SDK do Android. Então, para isso, dou um run wget -o SDK tools.zip. Eu quero que ele fique com este nome, né? Na hora de acessar aqui a minha máquina, na hora de salvar na minha máquina. Eu quero que ele baixe este link aqui para mim. Eu vou deixar os links todos na descrição aí. Também vou deixar um artigo vou deixar um link para o Notion aí, onde é que está essa configuração toda para vocês poderem copiar e poder utilizar. Vamos agora rodar o unzip. Para que ele possa extrair o nosso SDK Tools. E aí podemos também remover esse SDK Tools, pois nós não vamos utilizá-lo mais. Certo. Além disso, agora nós vamos mover essa pasta para dentro da pasta, vamos mover a pasta Tools para dentro da pasta SDK Tools que nós criamos ali em cima, né? Dentro da pasta Android/SDK, quer dizer que nós criamos ali em cima. Então eu quero que ele mova para dentro dessa pasta SDK Tools. Então aqui eu vou mover Tools para Android/SDK/Tools. Precisamos agora também rodar o comando Android SDK Tools /bin e .SDK Manager. Isso aqui é para ele poder aceitar as licenças, né, do Android que são necessárias para poder executar o SDK e executar o ambiente. Certo, agora nós vamos definir qual que vai ser o build tools que nós vamos utilizar aqui. Eu vou utilizar a versão do Android a 29. Então vou copiar essa linha aqui, vamos adicionar ela. E em seguida eu quero setar qual que vai ser esse path, o path que está o meu SDK e o Platform Tools.
eu vou utilizar aqui. Então, para isso, eu coloco esse env path informando a pasta home, developer, android, SDK, platform tools. O que nós vamos fazer agora é a instalação do Flutter dentro da nossa imagem. E para isso eu vou utilizar a imagem, eu vou utilizar o Flutter 2.0.3. Então, nós precisamos agora dar um run, wget, menos 0, e eu vou pegar qual que é, eu vou adicionar essa URL aqui, e eu quero que ele seja salvo como flutter.tar.gz, através dessa URL. Em seguida, eu vou extrair esse arquivo que eu acabei de baixar. Então, vou dar um tar-xf, flutter.tar.gz. Eu quero que ele seja... Em seguida, eu vou remover esse arquivo tar que nós baixamos. Certo. Com o Flutter já baixado e extraído, eu preciso agora adicionar ele ao nosso path também. Então, para isso, eu coloco aqui o e-comercial path e vou setar que ele vai ficar em /home developer flutter bin, certo? E por fim podemos rodar um flutter doctor para que ele possa verificar se foi instalado corretamente o Flutter, beleza? Basicamente, o nosso Dockerfile vai ser esse. O que nós precisamos fazer agora é configurar o nosso dev container JSON para que ele possa acessar esse Dockerfile e fazer os builds necessários, né? Para que o Visual Studio, no momento que a gente acessar aqui, o Visual Studio vai abrir, vai checar o que tem dentro desse dev container e vai rodar as informações necessárias para que possa buildar a nossa imagem e assim montar o nosso ambiente, beleza? Então, para isso, nós vamos ter as seguintes informações, ó. Eu coloquei o nome dele, ó, podemos ver aqui nesse JSON que é o seguinte, eu coloquei o nome dele como Flutter2 Docker. Eu vou deixar ele aqui como Flutter2 Docker mesmo. Eu quero que o contexto dele seja a pasta. O arquivo Dockerfile dele é este aqui, que está informado, que nós acabamos de criar. O usuário remoto, né, que nós definimos, que é o developer. Em settings, né, que nós temos as configurações que eu quero, que eu posso definir aqui configurações para ser utilizadas dentro da nossa imagem, que nós vamos utilizar aqui para o Visual Studio. Run args são os argumentos que eu quero que ele seja executado. Extension são as extensões que vão ser instaladas. E no caso eu quero que instale o Dartcode Flutter. Workspace Mount vai ser a pasta que eu quero que ele monte, né? No caso ele vai procurar aqui a pasta Workspace e a pasta ela vai apontar para dentro de Home Developer Workspace. E o Workspace Folder que é Home Developer Workspace, certo? Mas o que é esse Workspace Folder? É uma pasta que nós vamos criá-la para que possa acontecer esse desenvolvimento. Esse é onde vai ficar os nossos códigos. Então, para isso, eu vou criar mais uma pasta aqui que vai ser a Workspace. Beleza? Certo. Como que nós vamos fazer agora para rodar todo esse ambiente? Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Temos que conferir aqui, você precisa ter duas extensões instaladas já. Vou deixar os links delas aí, que são a extensão do Docker e a extensão do Remote Desktop, que é a que faz com que o Visual Studio Code consiga conectar. Então, para isso, eu vou clicar, depois que tiver instalado, eu vou clicar aqui em Open Remote Windows e vou clicar nessa opção, Open Folder in Container. Quando eu clicar nela, ele vai me informar, eu vou selecionar qual que é a pasta que eu quero, no caso eu quero essa pasta, e aí ele vai entender que existe um arquivo dev container e vai começar a buildar essa imagem para a gente e montar o nosso ambiente de desenvolvimento para isso. Leva em torno de uns 10, 20 minutos para fazer essa instalação, porque ele vai baixar as imagens, baixar o Flutter, rodar o build e aí sim exibir para a gente a informação. Se você quiser, dá até para ir acompanhando aqui como que está esse processo de download tudo da imagem. Então voltamos daqui a pouquinho. Certo, pessoal, deu até um erro aqui. E eu coloquei, se eu não me engano, foi 0. Yeah.
Certo, pessoal? Deu um erro aqui que eu coloquei menos 0, na verdade é menos U. Então, já deu o erro da mensagem, agora nós vamos colocar aqui novamente. Certo, pessoal, encontrei mais um erro aqui que foi eu digitei developer, mas na verdade developer, certo? Então, developer, eu vou deixar as linhas todas digitadas corretamente aí, um link na descrição aí para vocês poderem digitar, justamente para não passarem todo esse erro aí, beleza? Então, vamos buildar de novo a imagem. Aqui, Open Folder em Container e vamos abrir e esperar para ver o resultado. Como ele já baixou a imagem, já estava tudo baixado, configurado, ele só faltou para executar o último comando, que era o do Flutter Doctor. Como pode ver, ele já até executou aqui, ó, já está mostrando para a gente, tem até uma nova versão do Flutter disponível. E agora ele vai finalizar a construção da nossa imagem. Certo, pessoal, agora o nosso ambiente está instalado e configurado e vamos fazer um teste, beleza? Então, para isso, ó, eu vou até fechar ele aqui, beleza? Vamos dar um clear e vou abrir novamente o Visual Studio. Tá vendo que ele está apontando para a minha pasta padrão, aquela pasta que nós criamos agora para o desenvolvimento, beleza? Então, assim, o que eu vou fazer agora é rodar o... Você pode ver que no momento que eu cliquei ali, que eu dei o code ponto, ele já apareceu aqui que existe um arquivo dev configuration. E eu quero abrir ele agora, então vou abrir novamente agora a minha pasta em um container já de uma vez. Ele vai iniciar esse container e conectar nele, então pode ver que ele já está rodando, meu container está aqui, ó, developer. Eu posso rodar aqui os comandos e se eu rodar um Flutter Doctor, por exemplo, ele já vai me mostrar que está rodando o Flutter 2.0.3 e, ó, por exemplo, até um erro aqui de mensagem de ADB, insufficient permission for device, certo? Aqui, ó, tem uma aplicação rodando na porta e tal, Open in Browser, vamos ver, não tem nada aqui, então, ó, clear. Vamos criar aqui agora, por exemplo, ó, eu vou criar um novo projeto aqui do Flutter, certo? Então, para isso, eu vou dar um Ctrl Shift P e vou digitar um Flutter New Application Project. Eu quero que ele fique na pasta /home developer workspace e o nome vai ser Hello World. Pode ver que ele criou na minha pasta do dev container, certo? E já carregou aqui, ó, Flutter Project, ó, Connect Device and Press F5 to start running, certo? Pode ver que ele tá aqui, ó, tem uma imagem aqui do Android ARM e Application Run on Port 9. Podemos ter o nosso projeto já, nosso projeto está sendo executado. E um detalhe que podemos perceber que é o seguinte, um detalhe que tem aqui é que você pode conectar dispositivos USB, você pode conectar o telefone Android no Linux somente. Então nós precisamos fazer uma configuraçãozinha lá no nosso dev container para que ele consiga ler o telefone, consiga conectar no telefone via USB. No próximo vídeo eu vou ensinar como fazer a configuração via Wi-Fi, entendeu? E também fazer a configuração via USB aqui. Então, ou seja, o nosso ambiente já está montado, já está funcionando, nós conseguimos criar projetos e executar ele dentro do nosso container agora. Então, no próximo vídeo eu vou ensinar como rodar esses projetos dentro do nosso aplicativo em um dispositivo Android físico via cabo no Linux e como via Windows nós conseguimos rodar ele via Wi-Fi, executar tanto o nosso emulador quanto executar em um dispositivo físico, beleza? Valeu aí, pessoal. Grande abraço e tudo de bom para vocês. Até mais.